Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Essa é a 9ª aula do nosso curso de redação. Quem perdeu todas as outras, os links estão aqui embaixo no nosso box de informações. A aula de hoje é sobre estratégias argumentativas. Existem várias. É sobre formas de argumentação e tipos de argumento. Eu sei que vocês têm dificuldade de desenvolver o texto, de colocar as ideias no papel, e eu tenho certeza que quando você sabe que tipo de informação você pode utilizar, tipo de informação, e como você pode colocar isso no papel, as formas como você pode colocar isso no papel, vai te ajudar muito. Então por isso que eu decidi incluir essa aula de forma separada no curso de redação. Eu vou mostrar para vocês os tipos de argumento, certo? Na sequência eu vou trazer para vocês as formas como vocês podem colocar esses argumentos no papel, e na sequência eu vou mostrar esses exemplos aplicados em redação nota 1000, porque é bom a gente mostrar o negócio na prática, né? Certo? Então vamos lá, ó. Eu tô falando aqui de argumento, porque no Enem a gente tem um texto dissertativo argumentativo, então significa que eu tenho que dissertar através de argumentos. Mostrar o meu ponto de vista trazendo argumentos, provando o que eu estou falando e não apenas mostrar a minha opinião. É diferente um texto opinativo de um texto argumentativo, certo? Eu vou falar sobre isso num vídeo separado, mas aí é uma outra história, tá? Eu não quero só a sua opinião, eu quero a sua opinião e argumentos, tá? E aí o que eu posso utilizar como argumento, professora? Muita coisa. Ó, vamos começar com dados, tá? Tudo gira em torno de informação. Tudo que você vai utilizar, todos os argumentos, eu posso considerar como informação, ok? Então, eu posso utilizar dados, qualquer tipo de dado. E aí eu posso considerar estatística, eu posso considerar números, proporções. Então, 50% da população, 75% da população, cerca de 20% da população. Tudo isso traz, é uma forma de você argumentar, mas é sempre importante você citar uma coisa chamada fonte, certo? Senão, meu filho, eu posso inventar o que eu quiser. Então, é importante, assim como você, quando cita, né, e essa é uma forma de você argumentar, a citação, quando você cita um filósofo, um sociólogo, um estudioso, um cientista, você tem que dizer quem ele é, se ele é filósofo, sociólogo, cientista, se ele é francês, se ele é americano, enfim, não é obrigatório, mas é importante você dizer fulano de tal, filósofo, sociólogo, para que eu saiba de quem você, está falando, tá certo? Certo? Então, a mesma coisa acontece quando você utiliza outro tipo de informação, certo? Então, estatística, qual é a fonte? Quem fez a pesquisa? De quem é esse dado? Do mapa da violência? Do IBGE? De quem? Do Congresso Nacional? De quem é? Você tem que me dizer quem é a sua fonte, tá bom? Certo. Citação é a mesma coisa. Eu quero trazer citação, uma frase, para agregar conteúdo ao meu texto, eu tenho que citar a minha fonte. Eu tenho que dizer quem foi que falou aquela frase, tá bom? Fatos sociais. Fatos sociais normalmente são notícias. Olá! Notícias. Eu encontro muitas notícias na redação. Eu já vou dar a dica da vida aqui, que eu sei que vocês têm essa dificuldade. Professora, quando eu trago notícia, eu tenho que dizer a fonte da notícia? Calma lá. Normalmente, eu recebi uma redação essa semana que o aluno trouxe a pesquisa e ele disse, segundo pesquisa divulgada no G1, aí eu, oi? Quem fez a pesquisa não foi o G1. O G1 não é um instituto que faz pesquisas. O G1 é uma ferramenta de comunicação, é uma mídia, é um meio de comunicação. Então, ela só foi utilizada como meio daquela informação chegar até você. Mas não foi o G1 que fez a pesquisa, certo? Então, tá, é uma notícia? Não, você não vai colocar o G1 como fonte. Coloca que está sendo noticiado, coloca que está em evidência, porque os meios de comunicação estão noticiando, mas não diga G1, Rede Globo, Rede Record, não diga. Os meios de comunicação hoje estão estagnados, e os meios de comunicação hoje não tem tanta credibilidade quanto tinham antes. Prefira, de certa forma, você dizer que está sendo noticiado, que já é de conhecimento da população, do que dizer que o G1 ou que o R7, ou seja lá qual for o portal de notícia que você citou, colocou aquilo. Procure a fonte. Alguém falou aquilo. Quem foi? Alguém fez aquela pesquisa. Quem foi? Essa fonte que me interessa. Certo? Mas eu tô falando aqui de fatos sociais.
Fatos sociais no geral que tenham acontecido. Um exemplo muito bom, o caso maus tratos contra os animais, um fato social. O caso da onça Juma, vocês lembram? A onça que foi utilizada lá para o desfile, depois ela foi morta? Pesquisa lá isso. Isso é o quê? Um fato social que fala de casos de maus tratos e exploração, porque usaram um animal lá para servir de exposição, né, na hora do desfile, depois mataram o animal porque X ou Y não aconteceu? Como assim? Então, um fato social perfeito para vocês, tá? E aí você não diz o G1, o R7, o Globo informou, não. Diga que foi noticiado, que as mídias, que os meios de comunicação mostraram. É muito melhor do que você citar fontes de informação como sites de notícias. Eu vou dizer que meu blog também é fonte de informação, certo? Atenção a isso. Fato histórico inquestionável. E aí você normalmente se situa no tempo. Eu tenho recebido muitas redações, e muitas redações da Tamil têm referências históricas, porque muitos dos problemas sociais, muitos, não todos, têm origem histórica. Então, fato histórico é sempre um tipo de argumento que você pode utilizar para enriquecer o seu texto, tá? Pesquisa, e aí resultado de pesquisa, que nem sempre traz estatística e números. O resultado de pesquisa mostra um resultado. Por exemplo, o IBGE muitas vezes traz resultados, os números trazem um resultado. Então, esse resultado da pesquisa você pode utilizar na sua redação. Lei é outro que... Você usa a Constituição, você conhece de fato a Constituição e a lei relacionada àquele assunto, seja Estatuto do Deficiente, Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente, enfim, citou lei, gente, argumento inquestionável também, tá bom? Porque, tipo, eles garantem os direitos, então quando há a falta, a omissão, então é um argumento que vem ali muito forte e muito bem embasado, sabe? Com a fonte, que não é aquele site ou blog doido lá na internet, e aí ele está muito bem embasado, então tem credibilidade a sua informação. Conhecimento geral, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor. Conhecimento geral é uma coisa que vocês esperem muito. E aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, prometo, no final do curso, mais pro final do curso, tá? Conhecimento geral, o que é que abrange, cara? Geografia. Numa aula minha de redação, ano passado, eu trouxe o professor de geografia e pedi para ele falar sobre a questão dos lençóis freáticos, falta d'água, trananá. E a explicação dele, em termos geográficos, foi incrível. E eu disse, vocês anotaram? Foi perfeito, gente. Então, questões geográficas e até de outras disciplinas, qualquer outra área, química, física, biologia, que você puder trazer uma ideia que agregue para o seu texto, perfeito. Coloquei geografia só como exemplo, tá? Livros e filmes. Pega um fato que aconteceu... Ó, o avião. Pega um fato que aconteceu no filme, pega um fato que aconteceu no livro, aquela polêmica da aluna que plagiou a redação do outro professor, os parágrafos lá do professor, do aluno, do não sei de quem, do periquito papagaio, enfim. Ela citou Brás Cubas, né? Vamos lá, pensar no argumento. O argumento foi Brás Cubas e o fato dele não ter tido filhos porque ele não queria perpetuar a questão do comportamento e da raça humana. Então, ela pegou essa questão, nesse tópico do livro, e trouxe para o texto dela, porque ela estava falando exatamente do comportamento, da falha do comportamento das pessoas. E aí pega qualquer outra questão do livro, ou do filme, ou da série, tá? Para agregar conteúdo para a sua redação, mas foque em algum fato. Se é um livro ou um filme que fala sobre violência contra a mulher, que há uma agressão contra a mulher, por exemplo, que a mulher é espancada e ninguém faz nada, no filme tal, você coloca o nome do filme entre aspas. Eu vou falar sobre isso melhor, tá? Mas assim, no filme tal, você coloca o filme entre aspas, porque é o nome de um filme, é o nome de um livro, você pode colocar entre aspas para dar evidência, tá? Eu vou fazer vídeo de pontuação também pra explicar pra vocês. Porque é cada aspa doida que eu recebo, que, meu Deus. Gente, aspas é dois tracinhos assim, ó. Dois tracinhos assim, ó. Aspas simples só dentro de aspas. Tem uma citação dentro da minha citação. Aí eu uso aspas simples, que é essa aspa assim, ó. Tá? Aspas normal é 2, tá? Então, tá lá, bota o nome do livro, o nome do filme, entre aspas. Há uma cena em que, há um capítulo que, há um episódio que a personagem tal sofre abuso, nananã. E aí relaciona isso com o tema que você tá abordando, tá bom? Livros e filmes, séries, música também, o trecho da música tal, você tem que colocar pelo menos o nome do cara que escreveu a música ou do intérprete, tá bom? Música tal,
o trecho da música tal fala sobre tal coisa assim, sabe? É possível entender que relacione, contextualize, porque citar por citar não agrega nada, tá bom? E poemas também é a mesma coisa. No trecho do poema tal, de Machado de Assis, de José de Alencar, seja lá de quem for, agrega pra caramba no seu texto. Então, essas aqui são formas de argumentação, não são as únicas, mas são as mais utilizadas. Eu quis trazer para que vocês as conhecessem. E elas serão utilizadas para mostrar o seu ponto de vista, para mostrar o que você sabe sobre o assunto, beleza? Esses daqui são os tipos de argumento. Agora eu vou mostrar as formas de argumentação. Continuando, agora nós vamos para as formas de desenvolvimento ou formas de argumentação, utilizando aqueles tipos que eu apresentei antes, certo? Existem várias formas de vocês fazerem isso. Eu vou mostrar aqui agora para facilitar a vida de vocês. O objetivo é mostrar como é que você pode colocar as suas ideias no papel. Organizar, certo? Vamos lá, ó. Causa e consequência. Num parágrafo eu falo sobre causa, num outro parágrafo eu falo sobre consequência. Ou, no mesmo parágrafo, se for uma questão específica que eu estou escolhendo, aí eu vou falar a causa desse problema e a consequência desse problema, tá? Gerada por essa causa. Então, pode estar no mesmo parágrafo, causa e consequência, ou pode ter um parágrafo de causa e um parágrafo de consequência. Você escolhe. Comparação, isto versus aquilo, prós versus contras, relacionado a uma questão, relacionado a um problema, certo? A um ponto que você está abordando no seu texto. Pode ser contra-argumentação, e aí eu vou ter um argumento, sabe aquela estrutura que a gente coloca? A gente afirma alguma coisa, aí vem um entretanto, aí você vem com um argumento que questiona o que você acabou de falar. Isso é a contra-argumentação. É muito legal, porque você afirma algo e na mesma sequência você mostra um contra-argumento, uma outra perspectiva daquele assunto, certo? Tem a enumeração. Sabe quando você começa a enumerar, você quer dar exemplos, por exemplo, ou você... Por exemplo, foi ótimo. Exemplos, por exemplo. Ou... foi horrível. Ou você quer mostrar uma série de causas ou uma série de consequências, ou uma série de resultados, ou uma série de órgãos. Enfim, gente, você enumerou, enumeração, tá bom? E depois você reflete em cima disso. Contexto histórico, quando você faz uma alusão histórica, tá bom? Então, é um texto baseado, tem texto que é tudo baseado em contextos históricos. Todos os questionamentos, todos os tópicos que estão sendo abordados têm origem histórica e a pessoa que escreve, óbvio que é uma pessoa que entende muito de história, fala sobre isso, tá? Exposição é a simples possibilidade de você mostrar o que você está pensando, certo? E aí você só utiliza um dos argumentos que eu falei no início do vídeo, tá? E aí, quando eu tô falando de exposição, eu foco pra cá, mas espera só um minutinho pra finalizar. Exemplificação, você explica uma causa, você explica uma consequência, você quer dar um exemplo, tá? Eu tô falando sobre maus tratos contra os animais. E aí eu falo o exemplo da onça Juma. Enfim, é um exemplo, tá bom? Vamos pra lá, exposição. Aí é uma das formas mais simples de você estruturar o seu texto e é uma das formas que eu vou começar mostrando aqui no curso de redação. Ó, formas de estruturação, certo? Através da exposição, é só quando você fala o que você pensa. Não quero argumentar, não quero... Perdão, argumentar você vai ter que fazer. Não quero contra-argumentar, não quero exemplificar, não quero nada. Eu só quero falar, professora. Eu posso? Você pode. Você pode, veja só, apresentar um ponto positivo ou uma questão do assunto e outro ponto positivo, ou um ponto negativo e outro ponto negativo. Para discutir, se forem problemas, são pontos negativos, certo? Um parágrafo com um parágrafo com outro. Aqui embaixo, para ficar bem claro, uma questão positiva, prós e contras, e uma questão negativa sobre aquela questão. Não! A forma mais simples e prática da vida de você desenvolver o texto. Eu vou ser bem franca, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar, peraí. Voltando, Q1 e Q2, P1 e P2. O que é isso, professora? Lá na sua tese, você lembra que você levanta questões que você vai desenvolver no seu texto? Então, questão 1, parágrafo 1 do desenvolvimento. Questão 2, parágrafo 2 do desenvolvimento. Ah, não, eu levantei problemas.
Problema 1, parágrafo número 1. Problema 2, parágrafo número 2. No geral, a sua redação é bem organizada assim, sabe? Para você entender a estrutura. Eu tô falando de desenvolvimento. Q1, parágrafo número 1 do desenvolvimento, é o segundo parágrafo do texto, né? Porque o primeiro é a introdução. Q2, parágrafo número 2 do desenvolvimento. Então, abordei a questão 1, no parágrafo 1. Foi expositivo. Exposição, cadê o cedilha? Foi expositivo, foi de exemplificação, não importa. O que você utilizou dentro dessa estrutura para mostrar a sua opinião. Você pode fazer isso de várias formas, mas no Q1, entendendo que tem uma questão 2 que você vai abordar. Ah, não, é um problema. Problema 1, problema 2. Certo? A ideia de Q1, Q2, P1, P2 é para você entender a estrutura. Quem é meu aluno de correção de redação, quem quiser ter redações corrigidas por mim, meu site de correção de redação é o clubederedação.com.br. Os pacotes, inclusive, estão promocionais. Eu mostro isso no texto. Tá lá a tese do aluno, eu digo, essa é a sua tese. Certo? Esse é o seu Q1, esse é o seu Q2. Aí no desenvolvimento eu digo, nesse parágrafo você mostrou o Q1, nesse outro você mostrou o Q2, para que fique... Nem sei se está aparecendo para vocês. Nem sei. Enfim, eu mostro claramente que na tese tem Q1, Q2 e no desenvolvimento ali, ó, Q1 tá aqui nesse desenvolvimento, nesse parágrafo, e Q2 tá nesse outro aqui. Para que ele entenda que a estrutura dele tá coerente com o que ele se propôs a fazer na introdução. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de aplicados, né, das formas e dos tipos de desenvolvimento de argumentação. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo de contra-argumentação. É um desenvolvimento do Hilário Azevedo. Olha só, veja só. Esse é bem simples, tá? Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, ele está fazendo uma citação, tá? É um tipo de argumento que você pode utilizar. Em seu livro, Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Então, ele cita Paulo Freire, ele cita a obra dele, e ali ele está dizendo qual parte da obra ele está buscando. É necessário buscar uma cultura de paz. Ele está buscando esse embasamento na obra. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, ele está fazendo analogia à obra, presta atenção, hesitam em denunciar casos de intolerância, por causa dessa busca da cultura de paz. Sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, lá vem um contra-argumento, veja só, ele falou dessa cultura de paz e que muitos religiosos buscam essa cultura de paz e às vezes deixam de denunciar casos de violência. Entretanto, lá vem um contra-argumento para quebrar isso. Olha só, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como forte empecilho para a resolução dessa problemática. Ficou clara a contra-argumentação para vocês? Ele apresentou um argumento embasado ali no livro de Paulo Freire, e aí ele mostrou o contra-argumento dizendo, ei, mas às vezes quando você busca essa cultura de paz, você está buscando do jeito errado, tá? Principalmente quando você omite a violência, ok? A número 2, números ou estatísticas, tá? Ó, além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia, aqui há uma enumeração, ó, divisão, lentidão e burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. É porque ele está continuando o parágrafo, tá? No país, os processos são demorados e as medidas coercivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Isso é um dado, isso é uma estatística baseado no que ele já estava refletindo. Ó. A visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo. Então, o argumento que ele utilizou veio concordar com o que ele estava dizendo. Ele está comprovando o ponto de vista dele. Vocês conseguem entender isso? Às vezes, eu sei que vocês não têm uma citação, um fato concreto, você não lembra, mas você tem um argumento muito bem embasado. Deixa eu mostrar para vocês como um fato social, citado de forma muito simples, pode transformar o seu texto numa redação nota 1000. Veja só. Um exemplo de desenvolvimento com fato social. Olha, casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo do pensamento da população brasileira.
são constantes as notícias sobre o assédio sexual sofrido por mulheres em espaços públicos, como no metrô paulistano. Olha o fato social que ele está citando quando ele está falando da questão da violência contra a mulher, dos assédios que as mulheres sofrem todos os dias nos espaços públicos. Essas ações e a pequena reação a fim de acabar com o problema sofrido pela mulher demonstram a normalidade da postura machista da sociedade e a permissão velada de seu acontecimento. Esses constantes casos são frutos do pensamento machista que domina a sociedade e descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação. De certa forma, há um contexto histórico aí citado, quando ele fala, descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação. Então ele está falando de um crescimento, de uma evolução e, querendo ou não, de um contexto histórico. Mas o foco ele trouxe um fato social muito simples para falar da questão dos abusos sofridos pelas mulheres em espaços públicos, que foi o caso citado no metrô paulistano, que as mulheres eram abusadas. Voltando para cá, vocês conseguiram entender o posicionamento dos alunos, o desenvolvimento dos textos, o que eles utilizaram como argumento e ao mesmo tempo a opinião deles ali implícita. Vocês conseguiram perceber isso? É isso que eu quero que vocês percebam e consigam, quando forem produzir os textos de vocês, saberem, eu posso utilizar isso como argumento, eu posso argumentar, eu posso expor as minhas ideias desta forma. Então, o tipo e forma de argumentação aqui que eu trouxe tem esse objetivo. Você conhecer o leque, o tanto de informação que você pode utilizar para agregar conteúdo para o seu texto, tá bom? Essa é só mais uma aula do curso de redação, todas as outras estão aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos, deixa a professora feliz, quanto mais feliz, mais eu gravo, mais eu falo. E é isso, deixe seus comentários aqui embaixo acerca do conteúdo de hoje, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu não citei aqui, que eu não falei aqui, mas que você acha que pode ser utilizado como argumento, pergunta aqui embaixo também. E é isso, gente, até a próxima aula.